Gente, na aula de hoje, nós vamos abordar programação orientada a objetos em C. Nós não vamos abordar tudo, nós vamos abordar os pontos principais dos conceitos fundamentais de PO. O C Sharp implementa muita coisa de PO, é muito interessante o jeito que ele trabalha com programação orientada a objetos. Tem as suas diferenças aí do Java, né? Para quem gostou do Java, amou o Java, entendeu o Java, né? Acho que vai ter uma certa resistência aí com o jeito que o C Sharp implementa algumas coisas, mas eu acho que se fosse ao contrário, né, se você tivesse tido PO com C Sharp, tivesse tido programação de interface visual com Java, vocês iam gostar mais do C Sharp, talvez. Acho que é questão do que você viu primeiro, talvez você goste mais. Enfim, então hoje a gente vai abordar aí os principais aspectos de programação orientada a objetos utilizando o C Sharp. Ah, quem teve aula comigo já, né, já conhece o meu cachorro aqui, né? Eu adoro esse exemplo, uso esse exemplo na aula de PHP, de C Sharp, de Java, né, para a gente relembrar aí o que, que é uma classe. A classe é um modelo, é uma representação de alguma coisa que existe ou no mundo real ou no mundo das ideias. Tá? Então, é a representação de alguma coisa. Essa coisa que é representada por meio de uma classe, ela tem uma série de atributos e tem uma série de métodos. Que são estes atributos? Então, para a gente relembrar aí, né? Atributos são características referentes a esse modelo, referentes a essa classe. Então, se nós pegarmos o exemplo da classe cachorro, ela terá os atributos, as características, né? Nome, idade, tamanho, cor, peso, tudo isso é característica da classe cachorro, do modelo cachorro. Tá? E os métodos são as ações que são executadas por essa classe ou por esse modelo. Então a gente pode imaginar que o cachorro pode latir, correr, comer, tudo isso são ações que esse cachorro, que essa classe, que esse modelo de cachorro pode exercer. Ah, bom, a gente falou de o modelo está diretamente relacionado à classe. E nós temos também o conceito e a ideia de objeto. O que é um objeto? Um objeto a gente chama de uma instância de uma classe. O que, que é isso? Quando aquele modelo deixa de ser apenas um modelo e torna-se, de fato, um cachorro em específico, né? Ou então, se você imaginar um pouco mais tecnicamente, aquele objeto, aquele modelo passa a ocupar um espaço de memória, e aquele espaço de memória que contém todas aquelas características de atributos e métodos torna-se um objeto. Quando você instancia um objeto, você aloca espaço para ele existir fisicamente na memória do seu dispositivo computacional, aí, do seu computador. Tá? Ah, para os objetos serem criados, eles devem ser instanciados. O ato de instanciar um objeto é de alocar recursos suficientes para que aquele modelo de classe passe a existir na memória como sendo único, como sendo aqui no exemplo um cachorro real, entre aspas. E aí nós temos aqui um diagrama chamado ML. O que a gente tem aqui? Né? Mais significa que esses atributos são públicos. Então, eu tenho atributo nome, o atributo idade, tamanho, cor, peso, tudo isso aqui são atributos da minha classe. E nós temos os métodos aqui, também públicos, mais correr, mais comer. Observa que o método correr, ele possui aqui uma passagem de parâmetro. Você passa a velocidade, e essa velocidade é do tipo inteira. Eu tenho um retorno vazio, né? Esse método não retorna nenhum tipo de dado. No método comer aqui, por exemplo, ele não tem nenhuma passagem de parâmetro e ele não tem nenhum retorno. O retorno dele também é vazio. Em C Sharp é maravilhoso esse exemplo, porque em C Sharp a gente sabe, desde a nossa primeira aula, que tudo é um objeto. Então, deriva de uma classe. Então, tudo é um objeto.
Estou observando aqui, né, a gente tem a classe formulário, né, que é essa classe que tem a janela de interface visual. Então, ele é mesmo uma classe, e ela tem os atributos aí que caracterizam essa classe. Então, ela tem o atributo de título, de tamanho, de cor, e assim por diante. O mesmo vale para o botão. O botão também é de uma classe em C Sharp. E essa classe, ela tem lá os seus atributos e tem também os seus métodos. Agora fica muito mais claro entender, né, como funciona. Já teve lá todo aquele conhecimento de programação orientada a objetos, fica bem claro a gente compreender como é que funciona a construção dos formulários, né, porque cada formulário é uma classe. E essa classe possui uma série de atributos e uma série de métodos, tá? Opa. Como é que você faz para criar uma classe em C Sharp? Bom, eu costumo clicar no botão direito aqui em cima do nome do projeto e eu clico com o Add New Item. E eu posso procurar aqui por classe. E eu defino o nome para essa classe. Né? Lembrando aí que o nome da classe, ele obedece aquela mesma regrinha do Java. Lá, né? A gente não deve criar uma classe começando com letra minúscula, não deve ter espaço, não deve ter caractere especial. Então, nada disso a gente evita tudo isso quando a gente vai construir o nome da nossa classe. As classes em C Sharp, elas têm o nome, e depois elas têm a sua extensão. A extensão é sempre .cs, né, de C Sharp. C Sharp, tá? Bom, e como é que a gente constrói essa classe em C Sharp? Observa aqui que eu vou simplesmente transcrever a minha classe animal para C Sharp. Coloca o namespace, esse namespace já é definido aí quando você cria o teu projeto. Enfim, você vai colocar aqui class animal, você vai listar os atributos da sua classe. Claro que esse aqui é um exemplo bem primário, né? A gente colocou todos os atributos como públicos, né? E depois eu defini as classes aqui, public void correr, passei um parâmetro, public void comer, não passei parâmetro, nenhuma dos métodos aqui, nenhum dos métodos aqui retorna dado, nenhum deles. Todos eles não têm retorno como sendo void. Se você observar bem, mas muito bem, você consegue distinguir ou identificar alguma diferença agora em relação ao Java? Não, né? É muito parecido para criar classes, para criar os atributos e para criar os métodos. É basicamente a mesma sintaxe do Java. Como é que você faz para utilizar uma classe, né? Então, aqui eu criei minha classe animal e quero utilizar essa classe. Como é que eu faço? Eu preciso fazer uma instância dessa classe. Então, vamos lá, vou usar o meu modelo, a minha classe animal. Aqui o nome do meu objeto, da minha instância, será igual a new animal, um novo animal. E aí eu consigo utilizar os métodos e atributos dessa classe. Então, gato.nome igual a Tadeu. Eu mandei aqui uma mensagem, né, messagebox.show, com o nome do meu gato. Né? Vou lá e puxo o nome do gato. Aqui, né, eu defini um construtor, né, public animal, tá? Também aí a gente não consegue visualizar a diferença entre o nosso Java e o C Sharp. Construtor aqui é o método que tem o mesmo nome da classe. Construtor, para quem não lembra, é aquele método que é executado na instância da classe. Você instanciou a classe, você
você já pode ter a chamada da instância. Se instanciou a classe, o primeiro método que é chamado é um método do construtor. E o método do construtor é aquele que possui o mesmo nome da sua classe. Então, nesse construtor que eu defini aqui, eu construí um método público animal, que é o construtor, e eu defini um nome padrão para os meus animais. Toda vez que eu instanciar um animal, ele terá o nome de Tadeu. Então, vamos lá. Que vai acontecer aqui, né? Programei aqui o evento clique do meu botão. No evento clique desse botão, eu faço a instância da minha classe animal. E aí, olha só, messagebox.show, gato.name, ponto nome. O que acontece aqui? Eu vou fazer a chamada do meu atributo nome. Só que na instância da minha classe, eu já defini por meio do construtor o nome do meu atributo. O nome do meu atributo nome, né? Tadeu, joguei no nome. Então, a mensagem que será mostrada aqui é nome. Sobrecarga de métodos. O método da classe pai deve ser marcado como virtual. O método da classe filha deve ser marcado como override. Então, vamos lá. Construir a minha classe aqui, conta. A classe conta possui o método saldo e possui o método débito. O método débito, ele recebe um float aqui, que é o valor que será debitado da sua conta. E eu coloco saldo mais igual valor. Lindo. Na sequência... eu não falei do getSet ainda? Acho que eu confundi. Eu confundi as ordens aqui. Enfim, não tem problema. Vamos considerar esse getSet aqui por enquanto, tá? Não vamos considerar ele. Então, vamos lá. Vou criar aqui a minha classe poupança. Como é que funciona a herança? Lá no Java, nós utilizávamos a palavra extend, tá? Aqui, não usa essa palavra. A gente simplesmente coloca 2 pontos. Então, como é que eu leio isso aqui? Poupança herdou conta. A classe poupança herdou todas as características de conta. Então, essa sintaxe aqui é bem mais simplória, né? Até mais fácil de ler. Poupança herdou de conta. Como eu quero sobreescrever o método débito, quero escrever ele novamente, então o que eu vou fazer? Eu devo escrever a palavra override. E aí o que acontece? Nesse método débito da classe poupança, né, se eu instanciar uma poupança e eu quiser fazer um débito, é esse método que será chamado. Tá? É esse daqui. Esse método que é chamado, aí olha só o que ele faz. Logicamente, ele aproveita o método que já foi construído anteriormente, mas olha só como é que ele funciona, olha que bacana. Float taxa, né, vai cobrar 1 centavo de taxa para fazer um débito na conta poupança. E olha só, base significa que ele vai chamar o método da classe pi. Então, existe o método saldo aqui, débito aqui. Então, olha só, o débito ele vai passar o valor e já vai descontar a taxa. Descontou a taxa e ele vai chamar o método débito. Então, ele chamou esse método débito, o método débito fez a operação, né, salvou o novo saldo aqui, só que olha só, quando eu faço a instância de poupança e sobrescrevo o método débito, na instância de poupança eu cobro a taxa de 1 centavo. E essa taxa, né, ela é cobrada no método de poupança. Se eu utilizar essa classe aqui, né, fazer uma instância de conta, né, não sendo uma conta poupança, simplesmente de conta, ele vai fazer o débito utilizando esse método. Se eu fizer uma instância da classe poupança, ele chama esse método, beleza, esse método ele tem aqui o valor da taxa e ele ainda aproveita o código que foi construído anteriormente. Ele chama a classe pi, né, o método da classe pi,
Só que no parâmetro de passagem ele já desconta a taxa da transação. Então é muito interessante o jeito que ele funciona aí com, com a ideia de sobrecarga de métodos entre pais e filhos. Temos aí os mediadores de acesso, né? Então público é acesso liberado de todas as classes que compõem o programa. Privado, né? Quem tem acesso aos métodos e os atributos privados? Apenas a classe que possui seus métodos e atributos. Isso é utilizado por quê? Na medida de segurança, você restringe como a sua classe será utilizada. Força o desenvolvedor a criar métodos de acesso a atributos da classe. O C Sharp, ele tem o seu getSet também, tá? Só que a sintaxe não é igual ao do Java. A gente não vai criar um método get, não vai criar um método set. A gente escreve isso de um jeitinho um pouco diferente, mas ele implementa da mesma forma. Então, observa aqui como é que ele implementa isso. Aqui é o meu atributo, né, privado, nome. Atributo privado, nome, ele é do tipo string. Beleza. Vou criar o método get e o método set. Tá? É comum os atributos da classe serem todos com letra minúscula e o get e o set serem com letra maiúscula. Vamos lá para a gente entender isso. Se eu chamar o atributo nome, não passar nenhum dado para esse atributo, ele chama o get. No get, ele retorna o valor de nome. Se eu fizer a passagem de parâmetro para o nome, se eu atribuir alguma coisa para o nome, ele chama o set. E aí o que eu faço aqui? Eu até dou uma modificada no meu dado, né? O valor que veio do meu programa, eu vou pegar esse valor e vou passar para maiúsculo. E aí, o que eu faço com esse valor que eu passei para maiúsculo? Jogo para o atributo da classe. Então, tá tudo encapsulado aqui. E olha só como é que eu faço para usar isso. Olha que legal. Ó, animal, gato igual ao novo animal. E eu vou chamar quem? Gato.nome. Eu nem enxergo esse cara aqui. Esse cara não é visível, ele é privado. Tá? Só vou enxergar ele dentro da minha classe. Aqui eu estou em outra classe, fiz uma instância de animal, estou fora. Mas se eu estou fora, eu não enxergo esses caras aqui, esses atributos. E aí, olha só o que eu faço: gato.nome igual a Tadeu. O que ele vai perceber? Ele percebeu que eu estou atribuindo alguma coisa. Se eu estou atribuindo algo, ele chama o set. Vai passar o nome dele para maiúsculo e vai jogar no atributo da classe. Se eu não passar nada, né? Que é o caso aqui do meu messagebox.show, gato.nome. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou, né, ele chegou até aqui, né? Esse aqui que ele vai acessar. Não estou passando nenhum dado para dentro dele. Ele chama o get, ele vai retornar o quê? O valor da variável, do atributo nome. Então, diferente o jeito que ele implementa o get e o set, mas está implementado e bem implementado, está encapsulado aqui, belezinha, direitinho. Né? Utiliza aí todos os conceitos de orientação a objeto. Eu posso, se eu quiser, também construir uma array de objetos. Então, observe aqui. Animal, gato igual a novo animal. Beleza. Tenho 100 posições. Gato na posição 0 igual a um animal. Gato na posição 0 já tem a instância de animal lá. Chamo o atributo nome e defino um valor. E eu posso ir trabalhando também com essas, é, com essas arrays aí, com esses vetores.